Eu acabei de ver um tweet do MrBeast falando que 2% do tempo humano na Terra é gasto no YouTube. E isso me lembrou de uma vez que eu calculei. Para quem me conhece aqui, vocês já sabem, eu tenho um negócio de cursos de preparação para entrevista de caso lá na gringa. Entrevista de caso é uma entrevista de emprego técnica para quem quer prestar consultoria, é um nicho bem nichado. E eu tenho uma plataforma de cursos para isso, ofereço um curso grátis de umas 15 horas de conteúdo e vários cursos pagos, que é como a gente toca o negócio, né? E uma vez eu olhei lá quanto tempo as pessoas tinham gasto na minha plataforma, assistindo meus vídeos, né? Eu peguei o watch time de cada vídeo ali, o tempo assistido total de cada vídeo e fiz a conta. Pô, quanto tempo será que a galera já gastou assistindo meus vídeos dentro dessa plataforma se eu somar todo mundo? E o número me chocou um pouco, porque deu 80 anos, né? Se eu pegasse todas as horas que foram assistidas lá e dividisse em dias, meses e anos, deu 80 anos que as pessoas passaram assistindo os nossos vídeos lá, os meus vídeos e o do meu sócio, né? Nós somos em dois, gravamos aqueles vídeos e eles foram assistidos por 80 anos. Obviamente foram alguns minutos ou algumas horas por pessoa multiplicado por, acho que foram 120 mil pessoas que já se registraram lá. Dá para fazer a conta de quanto foi em minutos ou horas por pessoa. Mas foi 80 anos. E esse número me fez ficar pensativo por alguns dias, porque 80 anos é mais ou menos o tempo de vida de uma pessoa aqui na Terra. E aí eu fui olhar o meu canal de YouTube lá de fora, quanto tempo ele foi assistido, foram 50 anos. E aí logo antes de fazer esse vídeo eu fui olhar esse meu canal de YouTube aqui, que você está assistindo agora, que eu criei ano passado, e ele já foi assistido por 25 anos. Então, se eu pegar o watch time total, tô olhando aqui agora, o watch time total desse canal, desde que eu criei ele, foi de 222.900 horas, que dividido por 24 dá 9.287 dias, que dividido por 365 dá 25 anos e meio. Então, assim, se somar a minha plataforma de cursos do negócio gringo, o meu canal de YouTube gringo e este canal aqui, foram 2 vidas humanas que foram gastas com pessoas me assistindo ou assistindo o meu sócio. E isso que eu tô contando 24 horas por dia, né? Obviamente a gente fica consciente em média 16 horas por dia, né? Porque a gente dorme. Então, se for contar só as vidas humanas conscientes, dá quase 3 vidas humanas me assistindo. Isso me fez ficar reflexivo, cara, porque a gente faz o nosso trabalho, e eu tô falando de gravar vídeo, né? Talvez porque é o exemplo mais fácil de mensurar, mas eu acho que isso vale para qualquer tipo de negócio e eu já chego lá. A gente passa os nossos dias trabalhando, no meu caso aqui eu estou gravando um vídeo, e a gente não vê o impacto que isso tem. Às vezes a gente deixa passar algumas coisas tontas, do tipo, um áudio mal feito, aqui no caso da gravação, acabei de esbarrar no microfone, né? Talvez isso te incomodou um pouquinho. Talvez uma aula que a gente dá de qualquer jeito, né? Ali na correria, não pensa direito no que vai falar, usa um exemplo meio escroto, faz uma edição meio mal feita, e às vezes isso é parte do processo, às vezes isso é normal. E eu tendo a pensar que se as pessoas me assistiram, e é o meu sócio, por 3 vidas ou 2 vidas, dependendo de como você conta, alguma coisa a gente fez de certo, né? Mas isso me lembra também do peso de fazer um trabalho bem feito. Porque é muito fácil você falar, é só um vídeo que eu estou fazendo, é só o jeito que a minha empresa funciona, e eu já te mostro como fazer essa conta para se o seu negócio não for de conteúdo também, porque eu acho que ela é uma conta útil para fazer, para a gente entender o senso de responsabilidade que a gente tem de fazer um trabalho bem feito, que vai muito além de quanto dinheiro você está gerando ou qualquer coisa assim. Apesar de a gente, para as pessoas gastarem tempo e dinheiro com a gente tem que estar fazendo algo de certo, a gente também consegue pensar em muitas experiências que a gente tem de empresas ou produtos com que a gente interage e que a gente não tem uma experiência muito boa. Às vezes a gente tem uma experiência até frustrante, né? E é muito fácil a gente pensar, pô, beleza, mas a pessoa vai gastar 20 minutinhos aqui por dia, ou por semana, ou por mês, e isso não é nada, né? Isso não é lá muita coisa.
Mas se a gente for juntar aquilo, a gente fala, cara, só nos meus cursos lá me passaram uma vida inteira me assistindo. E só no YouTube me passaram outra vida inteira me assistindo. E óbvio que eu tô pegando vários minutinhos de várias pessoas e concentrando em uma vida, mas o nosso tempo aqui na Terra, né, o tempo da consciência humana aqui na Terra, você poderia dizer, pô, quanto tempo a consciência humana, e se eu tô viajando demais, vocês me avisem nos comentários, mas quanto tempo a experiência humana, que talvez seja o que há de mais valioso no universo, já teve aqui na Terra? É só você multiplicar todos os seres humanos que viveram pela quantidade de tempo, né, que cada ser humano viveu em média. Eu posso dizer que o meu trabalho gastou entre 2 e 3 vidas desse tempo, o que é bastante coisa. E eu acho que a gente não pensa muito, né, com esse senso de responsabilidade de, cara, eu estou gastando vidas humanas. E, obviamente, cada ser humano é livre para escolher como vai gastar seu tempo. Então, provavelmente, o tempo que eles gastaram assistindo minhas paradas lá foi o melhor tempo que eles poderiam gastar, né? De alguma forma, no julgamento de cada pessoa ali. Mas vou dar um exemplo mais esdrúxulo, tá? O cara que criou o User Experience do Detran, por exemplo. Quantas vidas humanas não foram gastas com frustrações no Detran? E sim, eu gosto de pegar no pé do setor público, porque é muito frustrante às vezes, mas... E o Detran melhorou muito nos últimos anos. Quando eu era mais jovem era muito pior. Mas raramente as pessoas pensam desse jeito, né? E aí o convite que eu tenho para te fazer é... Caso você já tenha um negócio maduro, tá? Seja ele um canal de YouTube maduro ou um negócio mesmo maduro. Tenta estimar, cara, quanto tempo as pessoas já gastaram no seu negócio, né? Se você tem um restaurante, tenta estimar quantos clientes você atende por dia e quanto tempo, em média, eles ficam no seu restaurante e há quantos anos você tem esse restaurante aberto. E talvez você chegue aí no valor de uma ou algumas vidas humanas. Se você tem um software, por exemplo, quanto tempo as pessoas já não gastaram no seu software, na interface ali do seu aplicativo, né? E você provavelmente tem ferramentas de análise para ver isso, né? Talvez o Google Analytics, talvez alguma outra ferramenta. Se você presta serviços, talvez você não tenha esse nível de escala para fazer essa conta, mas talvez o seu trabalho seja para alguém que tem, né? Então talvez você é um editor de vídeo e esses vídeos do seu cliente vão chegar em muitas pessoas e serem assistidos por muitas horas, né? E se o seu trabalho realmente não tem escala, por exemplo, você é um cirurgião, tem outras formas de calcular isso. Então, assim, todo mundo conhece alguém que passou por uma cirurgia, por exemplo, ou teve um diagnóstico errado de um médico mesmo, né? E sofreu por 20, 30 anos com dores, né? Minha mãe teve problema com isso já no dentista, que fez algumas coisas ali que não foram bem corretas e ela teve... acho que 15 anos de dores, tendo que tomar remédio tarja preta para conseguir lidar com aquilo. E, cara, quando a gente pensa em anos, em vidas humanas que são gastas experienciando o nosso produto ou tendo uma experiência muito melhor ou muito pior por causa de ações que a gente faz, eu acho que vem um pouco do peso de fazer um trabalho bem feito, né? E, honestamente, eu não recomendo que quem está começando pense muito nisso, porque quando você está começando, honestamente, se você tiver esse peso, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Você vai ter que passar por um tempo em que seu produto talvez seja ruim mesmo, mas bom o suficiente para alguém querer usar, né? E eu acho que o fato desse alguém querer usar é pelo menos alguma evidência de que o seu trabalho está gerando algum valor, né? Mas eu acho que para quem já tem um negócio um pouco mais estruturado, é interessante pensar nisso, tá? Porque às vezes a gente toma decisões muito racionalmente de tipo, eu vou fazer tal coisa porque vai me aumentar a taxa de conversão aqui, ou eu vou deixar de fazer tal coisa porque talvez dá um resultado que não dá para mensurar muito, né? E aí, foda-se. Mas eu acho que de vez em quando você ter esse pensamento do peso de fazer um trabalho bem feito, às vezes até nas pequenas coisas que talvez não sejam imediatamente perceptíveis, mas melhorem a sua interação com o produto, com a empresa. Eu acredito pessoalmente que isso leva a um negócio mais sólido, um negócio mais durável, um negócio que, apesar de ser difícil de medir,
vai gerar mais boca a boca, mais satisfação dos usuários, menor churn, mais recompra. Eu acredito nisso, mas às vezes é difícil provar nos números. Mas eu acho que ainda assim vale a pena a gente ter um pouco da cultura mais do artesão. Acho que os japoneses têm muito isso na cultura deles, de cara, eu vou fazer um trabalho bem feito simplesmente porque eu posso. E no tamanho de escala que a gente consegue ter na internet hoje em dia, eu acho que esse peso fica mais evidente. Enfim, acho que hoje foi um vídeo mais reflexivo. Eu sugiro que você faça essa conta para o seu negócio, nem que seja uma estimativa, uma conta de guardanapo mesmo, de quantas vidas, ou quantas décadas, ou quantos anos de vidas humanas foram gastos numa interface com o trabalho seu, seja ele um software, um site, vídeos, um restaurante, cara, uma escola, qualquer coisa que você tenha, as pessoas gastam tempo ali, e se você multiplicar o tempo que cada pessoa gasta pelo número de pessoas que já passaram pelo seu negócio, talvez você se surpreenda com o impacto que você já teve na experiência humana como um todo. E esse vídeo foi mais filosófico, então eu vou deixar para você um outro vídeo filosófico que é a minha filosofia de empreendedorismo zen, porque eu não acredito que o empreendedorismo tem que ser pesado, eu não acredito que você precisa trabalhar 16 horas por dia, e eu mostro os 4 pilares da minha filosofia de empreendedorismo zen nesse vídeo.